Eu trouxe 1 bilhão e 800 milhões de receita até agora, em menos de um ano e meio, com todas essas dificuldades. Fala, fiel, tudo bem com vocês? E nesse vídeo a gente vai falar sobre Adidas e Corinthians. Augusto Melo falou isso ontem na entrevista coletiva. E também a gente vai falar sobre o superávit do Corinthians aí em 2025. Se liga aí nas informações agora. Então vamos lá, fiel, vamos começar aqui ó, sobre esse superávit aqui que o Corinthians conseguiu no primeiro bimestre de 2025. O Corinthians registra superávit de 12 milhões no primeiro bimestre de 2025. O Timão apresenta resultado positivo nos 2 primeiros meses do ano, mesmo com pagamentos de 14 milhões em juros. Cara, o Corinthians paga muito juros, mano, em cima dessa dívida, muito. Mas fazer o que, né? A dívida tá aí e a gente tem que combater ela todo dia. O Corinthians divulgou o balancete do primeiro bimestre de 2025, com superávit de 12 milhões e 100 mil reais. Apenas o departamento de futebol apresentou um resultado positivo de 26 milhões e 400 mil reais, de janeiro a fevereiro. De acordo com as informações contidas no documento publicado pelo clube, o departamento de futebol arrecadou 157 milhões nos 2 primeiros meses do ano. Cara, é assim, não dá pra gente também achar que vai terminar o ano, nossa, quando vai terminar 2025 com superávit. Não dá pra gente entender isso, até porque as coisas são um pouco diferentes, mas o que a gente pode já entender é que começou o ano muito bem, né? Dos 2 primeiros meses você já não ter um déficit, né? Você já não ter prejuízo, já é uma boa situação aí pro Corinthians. A maior parte dessa quantia veio da comercialização de direitos de transmissão, 78 milhões e 600 mil, seguido por patrocínios e publicidade, 38 milhões e 800 mil, e a arrecadação de jogos, que chegou a 19 milhões e 100 mil reais, tá? O gasto do departamento de futebol foi expressivo, 117 milhões de reais, cara, é muita grana, velho. Em 2 meses o Corinthians gastou 117 milhões só no departamento de futebol, cara, 2 meses é dinheiro pra caramba. Mesmo assim, o resultado operacional foi positivo, com um superávit de 26 bilhões e meio. Já o Clube Social apresentou um déficit operacional de 356 mil reais. Cara, o que acontece? É o Parque São Jorge, é o social do Corinthians. O social do Corinthians, vocês sabem muito bem que ele anda dando prejuízo pro clube, né? Por isso que eu sou a favor aí de o Corinthians vender um name rights aí do Parque São Jorge. O Parque São Jorge que é muito falado sempre, quando fala de Corinthians, você lembra de Parque São Jorge. E aí com name rights, cara, seria espetacular, até porque o clube aí tem que ser autossustentável, né? E não pode ficar absorvendo ou pegando dinheiro do Corinthians, mano. Então, em si, eu acho que seria essa uma das soluções, tá? Então vamos lá, no fim das contas, contabilizando Parque São Jorge e CT Joaquim Grava, o Corinthians teve um lucro operacional de 12 milhões de reais. Ah, mas poderia ser mais? Poderia, só que o Corinthians teve que pagar 14 milhões de reais de juros. Juros das dívidas que o Corinthians tem, né? O ano passado, segundo o próprio Pedro Silveira, o Corinthians pagou 349 milhões de reais em juros, quase 1 milhão por dia. Isso que a gente tem que olhar sempre para isso, porque os juros, cara, estão acabando com o Corinthians, mano, acabando. É a mesma coisa que cada 2 anos a gente pagasse uma nova Arena Corinthians. É mais ou menos isso, tá? Aí vamos aqui pro perfil do Meu Timão, onde eles pegaram a entrevista do Augusto Melo e fizeram o corte aqui falando sobre a Adidas, tá? Depois eu vou comentar para vocês a informação que eu tenho em relação à negociação Corinthians e Adidas, Corinthians e Nike. Aí vocês sabem que tá um rolo danado. A gente espera que isso se ajeite o mais rápido possível. Vamos lá. Quase 900 milhões de receita em 2024, levando o Corinthians a um bi 115, e eu não tenho dúvida que eu vou chegar a um bi 250 esse ano, um bi 300 se me deixarem trabalhar, isso, e com a performance do nosso time de futebol. Então eu só queria complementar isso, tá?
Eu trouxe 1 bilhão e 800 milhões de receita até agora, em menos de 1 ano e meio, com todas essas dificuldades. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol da América Latina, e aí tem um outro grande contrato que a gente está discutindo aí, que vai estar na mão do Core a semana que vem, já pediu uma convocação, que agora está na mão do Core. E aí você imagine o que o Corinthians vai receber a partir desse ano, sem até agora ter gasto nada. Por isso a gente tem superávit, por isso a gente está com planejamento agora de começar a quitar nossas receitas, e eu baixei um decreto junto com o Ricardo. Cada departamento, cada diretoria minha tem que dar uma economia no mínimo de 30%. Doa quem doer. Eu saí de um patamar de quase 900 milhões de receita em 2024, levando o Corinthians a um bi 115, e eu não tenho dúvida que eu vou chegar a um bi 250 esse ano, um bi 300 se me deixarem trabalhar, e com a performance do nosso time de futebol. Então eu só queria complementar isso, tá? Então vamos lá, gente, de olho na informação, vamos passar as coisas tudo certinho. Ontem o Augusto Melo deu entrevista lá na Arena do Corinthians, né? Cara, tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que escutar, tem que prestar atenção e ver se o Augusto tá falando a real ou não tá, se ele tá enrolando. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, mano. Eu não gostei de algumas coisas na entrevista ontem. Principalmente essa questão sempre eu, né? Parece que a parte administrativa do Corinthians é feita só pelo Augusto Melo e não tem mais ninguém, mano. Então são equipes trabalhando lá, né? Essa questão de eu fiz, cara, não cola, né, mano? Não é só o Augusto Melo que faz. Tem várias pessoas trabalhando seriamente lá dentro do Corinthians, funcionários, e funcionários até antigos, trabalhando pro Corinthians sempre, mano. Tá na prateleira lá do alto, tá? Basicamente o que o Augusto Melo falou é o seguinte: ele chamou uma reunião do Core, o Core vai se apresentar, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, na semana que vem, e ele vai colocar para apreciação do Core a documentação do novo contrato. Esse contrato é Corinthians e Adidas, é um contrato bilionário, mano, é um contrato que passa de 1 bilhão, tá? É um contrato de 10 anos com o Corinthians, e um contrato que tem vários reajustes ali, anuais, algumas pontuações ali anuais, diferentes do que tinha na Nike, né? Da Nike era o contrato seco, mano. Assinou em 2017, o contrato foi válido a partir de 2018, e até agora a gente recebe a mesma coisa que a gente recebia em 2018, que é um absurdo, mano. Ele tem que ter algumas situações ali dentro do contrato que façam ele aumentar. Então, a situação é essa: o contrato vai ser apreciado pelo Core, Conselho de Orientação do Corinthians, e eles vão dar o parecer deles. Ó, o contrato tá tudo certinho, assina, ou o contrato tá errado, tem que colocar uma cláusula assim, cláusula assim. Você entendeu? Então eles vão olhar esse contrato, Corinthians e Nike, Corinthians e Adidas. Em relação à Nike, o que a gente pode falar é o seguinte: o Corinthians já entrou em contato com a Nike, ou com os representantes da Nike aqui no Brasil, que é a Fisia, e aí o Corinthians já avisou que está acertando um contrato com a Adidas. Pra Fisia, gente, nada muda, mano. Pra eles entendem que o contrato que eles ativaram a cláusula de renovação, ele será cumprido. Então, mesmo o Corinthians avisando para eles de antemão que a partir de janeiro eu não conto mais com vocês, eu vou contar com outra empresa, uma concorrente sua, a Nike, ela não se mostra preocupada, mano. Na real, a Nike, ela continua entendendo que o contrato que eles têm lá com o Corinthians, a renovação é válida. E a Nike vai continuar correndo atrás do seu. Do seu o quê? É a renovação do contrato, 26 até o final de 29. Quando eu vejo essas situações, gente, eu fico pensando, cara, a Nike, ela não sabe o valor do Corinthians, ela não enxerga o valor que o Corinthians precisa e tem que ter. Que é um absurdo, mano, a Nike pegar, além de pagar seus méritos 30, 35 milhões anuais pro Corinthians, no reajuste pro ano que vem, para esse novo contrato que a Nike entende que ela vai fazer parte o ano que vem com o Corinthians, ela coloca um contrato com um acréscimo baixíssimo, de 40 a 45 milhões de reais. Gente, é muito pouco, mano. É muito pouco. A gente vê pelos balancetes do Flamengo, que o Flamengo recebe entre 70 e 90 milhões de reais por ano da Adidas. O Corinthians vai receber mais que isso. Então a Nike, ela não se toca. A Fisia, ela acha que o contrato tá certinho e ela mantém a postura dela de renovação automática do contrato. E pelo lado corintiano, o jurídico do Corinthians está bem tranquilo. O jurídico do Corinthians entende que está bem calçado em relação ao contrato e essa renovação automática. Por quê? Porque o contrato, quando foi assinado em 2018,
Até com a renovação automática, ela não tinha a Fisia nesse contrato. Ela era Corinthians e Nike puramente. Então, o Corinthians entende que a Fisia ela não faz parte desse contrato de renovação, ela não poderia pedir a renovação. E aí o Corinthians entende que o contrato não é válido. Então, a informação é essa. A partir da semana que vem, o contrato está na mão do CORE, Conselho de Orientação do Corinthians. Eles vão avaliar, vão ver tudo certinho. E o Corinthians, a tendência é o Corinthians assinar com a Adidas. Lembrando, né, gente, que a Adidas ela coloca o Corinthians em um outro patamar, né? É igual eu já tinha mostrado para vocês em outros vídeos. Corinthians fica nessa elite aqui, elite de clubes, né? Isso são os clubes globais que fazem parte, tipo Real Madrid, Arsenal, Bayern, Liverpool, Manchester United, Juventus de Turim. O Flamengo não, o Flamengo tá num patamar abaixo, porque fica com a elite de clubes, mas local, não global. O Corinthians entra como global. Essa é a diferença do que tem sido oferecido para o Corinthians com a Adidas e o que oferece a Nike, que é praticamente, de verdade, gente, é pouco, né? E o que eu não entendo, gente, é por que a Nike oferece tão pouco assim. A Nike sabe que ela tem demanda com o Corinthians. A Nike só não vendeu mais com o Corinthians porque erro deles, de logística. Eles não tinham o que o Corinthians precisava para vender. O que? Camisas de jogadores, essas coisas. E todo mundo sabe disso. Agora, dá tempo pra Nike voltar atrás? Não sei, mano. Não sei. Eu acho que não vai dar tempo, mano. Mas o Corinthians tá fazendo a parte dele. O Corinthians já avisou pra Nike aí que não vai renovar, digamos, o contrato com eles e que vai ficar com a Adidas. E que a Adidas vai fazer parte do patrocinadores do Corinthians a partir de janeiro de 2026, mano. Cara, vai ser legal ter uma empresa diferente. Eu gosto pra caramba da Nike, gosto das camisas da Nike, mas a Nike ela não paga o que o Corinthians merece ganhar, tá? O Augusto falou sobre isso lá, falou que agora tá esperando o Core dar uma visualizada ali no contrato. Pode ser que seja a última cartada do Augusto Melo, mas eu acho que nem com essa cartada o Augusto vai se salvar, mano. Tudo indica que o Augusto vai cair aí no dia 26. Pode ser que tenha uma reviravolta aí, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Galera, peço para vocês deixarem um like, se inscrever no nosso canal. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos corintianos. Coloquem nos comentários aqui o que você acha do Corinthians já ter avisado para Nike que não vai continuar. E o que você acha também desse começo de 2025 aí, o Corinthians com superávit aí, mas com os gastos expressivos no futebol. O Corinthians gastou muito, mesmo assim ainda teve um certo lucro, digamos assim. Coloquem nos comentários. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu!